A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para ter um honestímetro enfiado, você sabe onde, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o 6º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Fugida de Draco. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então, se você não sabe o que o Draco tá fazendo na simpática Borgin & Burkes, termina de ler os livros e depois você volta aqui. Eu sou a Larissa Andrioli, que tô fazendo um bico vendendo amuletos falsos no Beco Diagonal. Se vocês tiverem algum interesse, é só me mandar uma DM. E tô aqui com o Igor Moreto, que tá com 5 rapazes no circuito dele aí, amigo. Como é que tá esse sucesso romântico? Amiga, não tá muito bom não, porque eles estão no meu circuito, mas eu não tô no deles. Acontece, é nóis. E tá também aqui o Luiz Felipe Rocha, que foi levado à força da sorveteria e nunca mais se soube dele. Ninguém sabe, na verdade, que o que a gente fez foi sequestrar ele pra gravar com a gente. Como é que tá aí, Luiz? Eu fiquei muito triste, porque quando me tiraram da minha sorveteria, ninguém quis chupar um picolé. Se tem um lugar que eu sou tirada à força, é a sorveteria, que é o meu happy place, definitivamente. E hoje a gente vai falar sobre encomendas suspeitas, desaparecimentos e itens inesperadamente úteis. Mas antes vamos lembrar nossos ouvintes de como eles podem entrar em contato com a gente. Igor, faça as honras, por favor. É o seguinte, galera, vocês encontram a gente em todas as redes sociais como a Casa Elefante. E se você quiser conversar mais em tempo real, a gente tem o Telegram e o Discord. Caso você queira mandar um feedback bonitão, uma carta, é só mandar um e-mail para casaelefante@animagos.com.br. O link para tudo isso está no post. E não se esqueça de apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de R$2 por mês você pode se tornar nosso patrão. E receber o episódio antes de todo mundo e outros mimos. Mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente divulgando a casa para os seus amiguinhos, seus parentes, para sua avó, para seu avô, para seu animalzinho de estimação. Os links de apoio também estão aí no post. Então agora a gente vai para aquele momento que todo mundo espera, que é o nosso duelo de resumos, em que o Igor e o Luiz vão tentar resumir até 30 segundos o capítulo da semana e assim ganhar o direito de iniciar a discussão do episódio. Bora. Vamos lá. Igor, você quer par ou ímpar? Quero par. Então, Igor par, Luiz ímpar. E deu 5 ímpar. Parabéns, Luiz, pela sua primeira vitória do dia. Olha, até que enfim que eu tava precisando. Hoje tava difícil. Pois é. E sabe o que é engraçado? O quê? No episódio passado eu também ganhei. Então Olha. É isso, amigo. As suas vitórias estão só no nosso podcast. É isso. Tem que dar uma negociada com o universo aí. Luiz, você que ganhou aí nos dados, você quer começar? Fazer o resumo primeiro ou você vai passar esse direito pro Igor? Não, posso começar. Melhor, hoje eu já tô na vibe de perder, então se eu começar mal, tá tudo bem. Esse é o espírito. Quanto menos expectativa, menos decepção. Espírito toda depressão. Tá foda hoje. Mas tudo bem, então. Luiz Felipe Rocha, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Fugida de Draco em 3, 2, 1, vai. O Harry tem uma comitiva pra levar ele até o Beco Diagonal. Tá lá Hagrid que vai chegar, vai falar: oi, Harry. Eles vai a família Weasley pra um lado comprar as coisas, vai Harry, Hermione e Hagrid comprar a roupa. Tá lá o Draco é um babaca, Madame Malkin faz a muda. E depois eles saem, conhecem as gemidades Weasley, veem como o Beco Diagonal tá todo escuro. Eles veem pela assim, uma sombra, o Draco indo. Eles seguem o Draco, chegam na Borgin Burkes, veem o Draco negociando o armário sumidouro. Depois ele volta a senhora... foi quase, hein? Foi quase. Que desespero. Foi um pouco desesperado, mas conseguiu dar conta de bastante coisa. É porque assim, se vocês pararem pra pensar, nesse capítulo acontece bastante coisa assim que dá pra falar. Óbvio que dá pra diluir, mas tem bastante coisa que você pode falar, hein? Vamos ver então se o Igor consegue bater
o resumo afobado, porém competente do Luiz. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Fugida de Draco em 3, 2, 1, vai. Muita felicidade na toca, mas está chegando a hora de ir pra escola, eles vão pro Beco Diagonal fazer as compras. Chegando lá, para não se dividirem, o Hagrid tá lá para cuidar das crianças. Eles vão comprar roupa na Madame Malx, encontram o Draco e a Narcisa sendo fascistas. Depois eles saem, vão conhecer a loja dos Gêmeos Weasley e o Beco Diagonal tá só depressão em pessoa. Depois eles veem o Draco passando, vão atrás dele. Ele tá falando uma coisa muito estranha com o Borgin and Burke. E é isso. Acabou. Gato. Eita! Bom, eu acho que os dois conseguiram falar bastante. O Luiz foi um pouco afobado, mas foi mais detalhado. Mas o Igor conseguiu dar um panorama geral do capítulo todo e chegar até o final. Então, talvez um pouco biased, a vitória é da Sonserina. Esse livro é da Sonserina, né? É isso, a verdade é essa. Você vai tentar bater de frente com a Sonserina nesse livro, você vai perder. Se eu for host, eu vou tirar a vitória de você. Um beijo. Harry tem as melhores e piores férias da vida, se divertindo com os Weasley enquanto recebe notícias de mortes e desaparecimentos constantes. Sob forte segurança, o grupo vai ao Beco Diagonal para fazer compras para o ano escolar, mas como nem tudo são flores, de cara encontram Draco e Narcisa Malfoy, que estão sendo agradáveis como sempre. Depois de conhecer a loja dos Gêmeos Weasley, onde tem acesso a diversos itens interessantes, eles resolvem seguir Draco até a Travessa do Tranco, onde descobrem que ele está tramando algo. Muito bem. Então, Igor, você como vencedor do duelo de resumos, você gostaria de iniciar a discussão por onde? Cara, host, me perdoe, mas eu gostaria de começar pelo Draco Malfoy. Tudo bem. Esse livro, além de ser da Sonserina, também é dele, né? O Draco Malfoy, porque é lógico que ele é da Sonserina. Protagonista. Porque esse é o momento de virada dele, né? O momento que, assim... Ainda tá difícil, mas a gente tá começando a tentar abrir um pouco o coração pra ele, né? Esse capítulo é assim, antes dele começar a se tornar uma pessoa mais decente. Mas ele é, se não o personagem mais importante desse livro, é o segundo, né? Depois do Snape, sei lá. Não, ele é o segundo. Tá. Mas é um close second ali, tipo, ele tá... Realmente, ele é muito central nesse livro. Mas o que eu queria comentar é sobre justamente isso, né? Dele aqui, ele está sendo... A construção dele tá continuando da forma como foi até agora na série, né? Uma pessoa insuportável, tratando mal a Madame Malkin, tratando a Hermione de forma racista. Ou seja, tá tudo sob controle. E isso vai servir pra depois a gente ficar mais mexido, porque ele vai com o tempo ficando mais... desconfiando mais de si, né? Perdendo um pouco dessa arrogância. E acho que serve também pra construir a própria trajetória do Harry no livro, né? Que ele vai passar o livro inteiro desconfiado do Draco. Então, se já começasse o livro com o Draco com alguma mudança, assim, né? Alguma coisa que fizesse a gente olhar pra ele de outra forma, não ia fazer tanto sentido o Harry tá tão cismado com ele. Então, é muito importante que ele continue sendo um bostinha pra gente falar isso aí, Harry. Vamos atrás dele sim, porque ele tá fazendo alguma coisa. Sabendo, né, tudo que acontece por trás das cenas, eu imagino que o Draco esteja muito orgulhoso da posição que ele foi colocado, né? Com certeza. Apesar da Narcisa tá sabendo que provavelmente é uma coisa de vingança do Voldemort. Sim. O Draco deve estar se sentindo super poderoso, né? Ele também deve estar achando que ele vai vingar o pai, que foi preso e tal. Tanto que tem um momento bem interessante lá mais pro final do capítulo, quando eles estão seguindo ele, né, e vão até a Borgin and Burke, que a gente vai ver de alguma forma como que ele já tá assumindo esse lugar, né, do pai. É engraçado que a gente mal acabou de ver que o pai do Draco, né, o Lúcio, foi preso, foi pego escancaradamente. Com a boca na botija. Eu tô procurando exatamente essa expressão, amigo. E fica ali a família do Draco, tipo... Ok, quem vai assumir esse papel agora? Porque a gente tá muito relacionado nisso e a gente não pode largar esse osso. E simplesmente pega uma criança de 16 anos e fala, você vai amadurecer 1000 anos de uma vez, que você vai ter que assumir agora a responsabilidade do seu pai de ser um fascista de merda. Quem nunca sonhou, né? Assumir o lugar do pai como fascista de merda. E isso é muito interessante, assim, porque a gente já viu lá no segundo capítulo, né? A Narcisa falando com o Snape que, tipo, o Draco tá sendo punido, e ele tá sendo punido pelo erro do pai, pelo que aconteceu com o Lúcio, não sei o quê. E é muito
adolescente mesmo, né, imaturo da parte dele, acreditar tanto assim que na verdade ele tá recebendo uma glória, né, e não um castigo, né, uma punição. Isso torna aquela conversa que ele tem com o Dumbledore no final muito interessante, né, porque o Dumbledore parte do pressuposto que ele teve essa decepção, né, de achar que ele tinha uma posição importante e de repente perceber que era impossível. E de fato, no final, né, enfim, a gente vai comentar mais quando acontecer essa conversa, mas de fato ele assume um pouco, né, porque chega um momento que ele fala, eu preciso te matar porque senão ele vai matar minha família toda. Ele começa assumindo essa posição como se fosse uma coisa boa e no final das contas ele entende que é um fardo muito grande. Será que a Narcisa Exatamente. Fala pra ele assim, ai meu filho, presta atenção, não é isso aí não. Ou ela esconde porque ela também não confia tanto assim no Draco, essa dúvida que ela tem com os comensais e com o Voldemort. É uma pergunta interessante, eu não sei, assim. Acho que talvez nem questão de confiar ou não confiar, mas talvez de ter medo de, falando isso com ele, colocar ele em mais perigo, assim. Talvez ela pense, não, talvez seja mais seguro eu tentar proteger ele por baixo dos panos. Eu acho ela, como mãe, né, como personagem que foi construída, que a gente tem mais ou menos uma noção, eu acho que ela jamais chegaria a exprimir uma opinião pra mudar a cabeça do Draco. Ela seria mais algo que, vai lá, faz seu negócio, faz o que você quiser, meu filhão, isso aí, mamãe te ama. Mas por trás ela tá ali fazendo o que pode pra cuidar dele, né? Uhum. Por mais que seja ineficaz. Muitas vezes. Ela faz o que... tudo que tá ao alcance dela, né? Mas... no fim das contas, até que tem algum resultado, né? Só que assim, ela acredita que ela que tá protegendo ele, mas na verdade quem já tava protegendo desde o início já era o Dumbledore. Deusinho. Gata. Isso se chama karma. A gente vê um pouco do que tá acontecendo na relação dos dois através de coisas bem pequenas, né? Uhum. O fato dele fugir da Narcisa pra fazer o negócio sozinho. Sim. O jeito que ela tá tratando ele antes deles verem o trio lá na loja e tal. Uhum. Então, dá pra ver que talvez ela tenha falado alguma coisa e ele já sabe, né? Que ela tá contra esse plano, mas... É verdade. Porque a primeira vez... bom, quando eles chegam lá na Madame Malkins, né? Enfim, a Hermione quer dar um rolê, comprar uma roupa nova. O Harry e o Ron também Curiosamente, ela quer comprar uma roupa de festa, né? E o Harry e o Ron precisam trocar de uniforme e tal. Eles vão lá. E tá o Draco lá comprando uma roupinha, né? E a primeira coisa que a gente escuta ele falando é justamente, tipo assim, eu não sou mais criança, eu não preciso que você venha fazer minhas compras comigo. Então ele parece estar querendo dar um perdido nela desde o início, né? Mas ela não deixou, ela foi com ele pro beco, e aí lá que ele consegue fugir. E eu fico curiosa, inclusive, pensando como que será que ele fugiu, né? O que será que ele fez pra dar um perdido nela? Inclusive, o título desse capítulo... eu não gosto, eu acho que ele devia chamar O Perdido de Draco. A Fugida é muito esquisito. mas nessa época existia essa... Não sei, amigo, mas eu tô fazendo uma leitura contemporânea. Ah, tá. pra mudar, né? Futuras eu fico com vontade de falar A Fuga de Draco, quando eu vou ler o nome, mas é A Fugida. Porque parece não é errado, fuga, né? Parece. É porque não é uma fuga, ele não tá fugindo, ele tá dando um perdido. Então talvez, assim, a fugidinha de Draco. O jeito é esse, né, Draco? É esse. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa cena aí que a gente começou a falar, né, da Madame Malkins. O Draco tá lá comprando umas roupas bonitas, né, que o narrador faz questão de dizer que ele tá com uma roupa muito bonita, mas ele tá, obviamente, sendo grosseiro com a classe trabalhadora, porque é isso que ele faz, né? Nosso grande inimigo de classe, impressionante. Bostinha. Em todos os aspectos, né? E aí eles estão lá dando essas bicadas um no outro, ele e a mãe dele. E aí aparece o trio, né? E aí é quando ele imediatamente liga o modo bostinha e começa a falar que chegou uma sangue ruim, né? É muito engraçado porque a Madame Malkin, ela, tipo, fica incomodada. Ela fala, que isso, que absurdo. Mas ela... não faz nada. Mas ela tem que pagar os boletos, né? Aí ela finge que não tá acontecendo nada, continua ajustando a roupa. Tipo, eu vou fingir que nada está acontecendo. Mas não dá certo, porque juntou simplesmente as pessoas mais dispostas a tretar dos livros, né? Então o Harry e o Ron resolvem que vão confrontar o Draco. A Narcisa fala, não, meu filho não. E ela ainda faz uma sugestão bastante interessante, né? Ela fala que o Dumbledore não vai estar ali sempre pra proteger o Harry. O que já é uma... dando pala, né, Narcisa? já é uma dica ali... levantou uma bandeirão, né?
dá uma bandeira do que eles estão planejando, né? E ela ainda faz uma piada sem graça lá com o Sirius, né? Pegando bem no calo do Harry, né? Que é foda, porque o cara morreu tem o quê? 2 meses. Primo dela, né? Então... E é primo dela. Nossa, a família que assim se ama, né? Sim, uma família muito unida. E também muito oriçada. Quase. Mas felizmente o Harry fez um intensivo de lacração no Twitter, né? E aí, gata. quando ela fala isso, ele manda talvez eles arranjem uma cela de casal em Azkaban pra você e pro seu marido. Maravilha, arrasou, Harry. Incrível. Gente, como essas respostas do Harry fazem falta nos filmes, né? Pois ele o passou Sassy Harry é incrível. muito tempo com o Dumbledore debochado, né? O Dumbledore. Então ele tá afiado. Mas voltando pra uma coisa que a gente falou no segundo episódio dessa temporada, é a coisa da roupa, né? Como marcador de classe. Sim. E que me faz lembrar que ela já usou esse ambiente nessa dinâmica Harry e Draco, né? Que foi justamente quando eles se conhecem lá no primeiro livro. Exatamente. É um reflexo aqui, né? É um paralelo, né? Em que naquele encontro o Harry não fazia ideia de quem era o Draco, do que o Draco representava, né? Da classe que ele estava representando ali. E ali, num lugar das roupas ali, né, e tal, eles meio que eram iguais, porque o Harry ainda não tinha uma noção de nada, né, e nem o Draco sabia quem ele era. Mas aqui o Harry já é uma pessoa formada, então ele já consegue revidar, né, bater de frente com o Draco e tal. E é curioso isso, você trazer isso das roupas também, porque quando rola esse conflito ali entre eles, o que a Narcisa diz pra fazer eles irem embora é tipo assim, esse lugar tá sendo frequentado por uma ralé, meio que nesse sentido, assim, né? Então a gente devia ir pra... Draco, não se junte com essa gentada. Exatamente, vamos comprar roupa em outro lugar. E aí ela menciona uma outra loja de roupas que a gente não chega a ver em nenhum momento. Mas que assim, mostra também que tem uma demarcação de classe ali também, né? Que talvez a Madame Malkin seja um espaço em que pessoas de classes diferentes transitam e que talvez tenha um lugar que seja mais exclusivo, assim, e tal, e que eventualmente eles devem ir lá comprar alguma coisa ou outra, mas acabam indo na Madame Malkin mais pros uniformes, assim. E aí eles resolvem, então, boicotar, né? Boicotar a Madame Malkin, porque ela tá mal frequentada. E a Madame Malkin, ela fica meio chateada, né? E aí ela resolve que ela vai vender roupas masculinas pra Hermione, que é uma coisa muito aleatória. Não, é que ela fica em choque dela, não tá prestando atenção, né? Mas coitado, o trabalhador, ele se fode de toda forma, né? Os elitistas cancelaram ela, porque ela tá atendendo sangue ruins. Uhum. E as pessoas mais sensatas podem cancelar falando, nossa, por que você não defendeu sua cliente, expulsou Por que você aceita racista? esses clientes aí? Por que você aceita o dinheiro desses clientes? Mas eu fiquei um pouco incomodado com essa questão dela ficar levantando essa bandeira branca. Eu entendo, mas eu fiquei um pouquinho incomodado só. Eu acho Amiga, que... ela precisa pagar as contas. Eu sei, eu entendo. Eu falei, eu entendo, mas assim, é um incômodo de você ver uma situação dessa e ver a impotência da pessoa não poder fazer nada. Mas eu acho que talvez... não acho que foi a intenção da Rowling colocar essa discussão aqui nem nada. Não, mas... acho que por mais sim, que ela não tenha tido essa intenção, é natural ocorrer, né? E eu acho que é uma questão que muitas vezes acontece na nossa vida, né? De tipo assim, em tese, o ideal seria que sim, tipo, você não aceitasse isso, né? Tipo, não aceitasse dinheiro dessas pessoas e tal. Mas no fim das contas, as pessoas têm uma vida que elas precisam bancar, né? Boleto pra pagar, essas coisas. Então, muitas vezes a gente acaba se submetendo a situações que a gente preferia não estar, porque não tem muito jeito, né? Bom, mas infelizmente, essa não é a última vez que eles vão ver o Malfoy nesse capítulo, né? A gente acha que pelo menos por um capítulo a gente vai ter uma folga, mas não tem. Porque tem o nome dele no título, né? Sim, a gente precisa saber qual é a fugidinha que ele vai dar, né? Se vai ser uma fugidinha com você ou não. Não foi. Mas você gostaria que fosse? Hoje não. Você pegaria um fascista se o fascista fosse o Draco Malfoy? Eu já peguei sem ser. Mas é claro que não. Como assim? Não sei, gente. Foi uma pergunta que fizemos ontem aqui numa pequena reunião aqui em casa. Achei que eu deveria repassar. E a resposta foi? Não, na verdade, qual foi o veredito? não era essa pergunta exatamente. Era tipo assim,
Fuck, Marry, Kill com os Bolsonaro. Essa brincadeira. A gente já fez essa brincadeira Essa também. brincadeira é ótima. Então, eles estão lá na loja dos Weasley, né? Que a gente já vai chegar nesse momento do capítulo daqui a pouco. A gente vai discutir essa loja. Graças a Deus. Mas enquanto eles estão lá, eles veem o Draco dando uma fugidinha e eles resolvem ir atrás, porque o Harry não consegue, né? E aí eles vão, colocam a capa da invisibilidade, correm atrás dele, veem que ele entra na Travessa do Tranco, e especificamente na Borgin & Burkes, que é uma loja que a gente já visitou lá no segundo livro, né? Inclusive vai ter várias mençõezinhas, exatamente, vários throwbacks. Ovinhos de Páscoa. Pro segundo livro, de coisas que vão ser importantes aqui, né? Eles chegam lá, então, na Borgin & Burkes, e eles ouvem com as orelhas extensíveis que o Rony provavelmente roubou agora mesmo lá na Genialidade dos Weasley, o Draco falando sobre um serviço que ele precisa do Sr. Borgin ou o Sr. Burkes. Quem é ele? Não lembro. É o Borgin. O Sr. Borgin, É o Borgin. então. Pra consertar alguma coisa e o trio não consegue ver o que é, né? Mas ele tá apontando. E a gente já sabe que não é o coraçãozinho dele, né? Não é. Nem Né, a cabeça, essas coisas. A ideologia. Mas ele tá falando e a Lia escolhe traduzir no feminino. Então, a gente fica, a Lia sabe o que é. Ele também reserva uma mercadoria e ele ameaça o seu Borg com o Fenrir Greyback, né? A primeira menção do Fenrir Greyback. É verdade. E assim, quando ele menciona consertar algo, né? A gente vai saber que é o... Na verdade, a gente não vai saber nesse capítulo, né? Mas é o armário sumidouro, que é mencionado aí no capítulo que o Harry reconhece como o armário onde ele se escondeu lá na Câmara Secreta, né? Nessa mesma loja, quando ele se esconde do Lúcio Malfoy ali. Ou seja, a Lia não foi atrás de saber o que era, decidiu traduzir no feminino e ficou errado. Isso era uma parada, na verdade, porque assim, quando a gente tá lendo esse capítulo, não dá pra saber que o armário é o que ele vai consertar. Mas isso é uma coisa que a gente devia, quando a gente entende depois do final do livro, né? Ela devia ter voltado pra conferir isso. Porém, Rocco, fica aí a dica pra dar essa corrigida nas novas edições. Por favor. E essa mercadoria que ele reserva, a gente também não vê aqui, mas é um item que vai ser útil pra ele lá no final do livro, que é a Mão da Glória, né? A Mão da Glória também aparece no segundo livro, nessa mesma visita que ele faz a Borgin & Burkes. E ela é um item bastante curioso, porque ela é uma mão... podre. É uma mão humana podre, assim, né? Pode fazer várias magias. Que ela só dá luz à pessoa que tá segurando. Então, se você colocar uma vela nessa mão e andar com ela, essa vela só vai iluminar o caminho pra você. E isso é importante lá pra cena em que os comensais invadem Hogwarts, né? Eles vão usar isso e um outro item que a gente vai ver daqui a pouco, que aparece na loja dos Weasley. Eu imagino a Rowling escrevendo esse capítulo com a câmera secreta, assim, do lado. Ah, com certeza. Eu vou usar isso aqui. E tem o colar também, né? Sim. Que foi mencionado lá em Câmara Secreta. E vai voltar depois no capítulo que a Kate Bell é amaldiçoada, né? Exatamente. Que é uma cena muito boa, inclusive, que a Hermione, né, que foi eleita recentemente a pior espiã do mundo. Nossa! Ela tenta descobrir o que o Draco tava reservando lá na loja. É horrível essa cena. Nossa, Hermione, pelo amor de Deus. Um cursinho, assim, sabe? E aí, tipo assim, a gente vê um pouco do tamanho da fortuna do Draco, né? Porque ela pergunta se o colar tá disponível. E o Borgin fala, se você tiver 1.500 galeões, ou seja, ele gastou 1.500 galeões só pra tentar matar o Dumbledore e não serviu de porra nenhuma. Deve ter tido um descontinho, né? Porque se ele consegue ameaçar o Borgin do jeito que ele ameaçou, com certeza tem um descontinho ali. É verdade. Tem. Burguês não paga nada no preço normal. É verdade. Ele fez publi. Como o próprio Harry vai provar nesse capítulo, né? Mas uma coisa que eu queria mencionar é que no momento que o Borgin fala sobre talvez não conseguir consertar o armário e tal, o Draco ameaça ele, né? E aí fala que o Draco andou um pouco e aí ficou escondido pelo armário, então eles não veem o que ele faz. Mas a gente entende pelo contexto ali que ele mostrou a marca negra, né? Só que
tem uma teoria que eu amo, que eu já mencionei várias vezes aqui na Casa Elefante, que tem inclusive um site que eu conferi hoje e ainda está ativo, ou seja, todo ano alguém paga esse domínio, que é dracomalfoyisawerewolf.com. E aí essa cena é usada como uma das evidências de que o Draco seria um lobisomem, e na verdade ele não estaria mostrando a marca negra, ele estaria mostrando a mordida que ele levou, e a menção que ele faz ao Greyback logo em seguida, que parece ser parte da ameaça, e é de fato parte da ameaça ali junto com o que ele mostrou pro Borgin, seria uma confirmação de que na verdade ele foi transformado em lobisomem, né? Eu amo essa teoria, gente, é maravilhosa. Engraçado, o site é só um arquivo de texto, assim. Sim, é maravilhoso, mas todo ano a pessoa paga esse domínio pra garantir que mais pessoas encontrem a luz. Gente, isso já é pra ser um domínio free pra essa gente, porque pra manter isso tanto tempo, isso daí já virou histórico. E de quando que é? Eu acho que é tipo... Patrimônio cultural já. Eu acho que é logo depois que saiu esse livro que coisaram, ou esse ou o último, assim. Ah, eu não era nem vivo ainda. É a Brittany e o Nick, né, que fizeram. Beijo, Brittany e Nick. Um beijo pros nossos Kingos. Kisses. E assim, uma última coisa sobre essa visitinha a Borgin and Burkes que eu queria trazer é que a Rowling, ela é muito safada, né? Ela é. Ela fica falando... eles não conseguiam ver do que ele estava falando porque o maldito armário estava na frente. E mal sabia o leitor e eles que era justamente o armário, né? Isso é incrível, assim, como que ela vai deixando essas pistas, né? E quando você termina de ler, você fala, cara, tava ali na cara o tempo inteiro, tudo. E não só estava ali, ela estava balançando ali na sua frente, assim, ó. Olha, ela tava pelada, coberta em glitter, como se estivesse num bloco de carnaval, balançando o armário na nossa frente. E a gente, sai da frente, Suzy. Maravilhoso. Mas, enfim, voltando pra antes disso tudo acontecer, o capítulo começa com o Harry passando algumas semanas na toca, né? Fala que ele passa as próximas semanas ali de férias na toca. E ele tá se divertindo, ele tá jogando quadribol, ele tá ali comendo bem, tal, tá sendo feliz. Mas, eventualmente, aliás, frequentemente, ele é lembrado de que fora daquelas paredes ali o mundo tá muito complicado. Então, volta e meia o Sr. Weasley chega com uma notícia, o Guy chega com uma notícia. E aí tem um momento, inclusive, que o Lupin aparece e a gente fica sabendo que o nosso querido Igor Karkaroff foi assassinado. Hip, Karka. Poxa, saudades. O meu xará. Foi de comes e bebes. Foi de comes e Mas o Karkaroff foi assassinado, foi encontrado em uma cabana, em um barracão, no norte do país. O próprio pão. Ai, que horror. Quê? Luiz, você tá excluído desse episódio. Sai dessa gravação. Eu não entendi. Ele falou que ele foi encontrado tentando chupar o próprio pau. Como assim? Ai, que ódio. Ai, caralho. E o Lupin acha que ele ainda durou muito, inclusive eu também acho, porque ele passou a Ordem da Fênix inteira conseguindo fugir, né? Sim, e ele não parece ser uma pessoa extremamente inteligente. Sim. Ele tava em situação de barril, né? Porque tava na barraca, tá todo cagado. Foi encontrado, não sabe se como, mas o Lupin nessa hora ele usa como exemplo o Régulo, que é irmão do Sirius, né? Em mais um foreshadow, pra falar sobre como ele foi morto rapidamente, né? Mas mal sabia ele a história. Mas é aqui mais um foreshadow. A J.K. Rowling não cansa de mencionar o Régulo pra não cansa. No final a gente olhar o RAB e falar, já sei. Pior que a sensação quando a gente descobre isso do RAB é tipo, caralho, tava na minha cara. Igual o armário. Igual ao armário. Ela menciona o Régulo várias vezes e a gente nem tchum. E o Karkaroff, ele tá jurado de morte desde que o Voldemort voltou, né? No discurso de volta dele lá no final do quarto livro, ele já fala, já menciona, não por nome, mas ele menciona o Karkaroff e fala que esse vai morrer. E logo depois o Snape menciona que o Karkaroff fugiu, né? Então realmente ele conseguiu ficar bastante tempo foragido. Mas é curioso que ele tenha escolhido esconder aonde o Voldemort é ativo, né? Pois é, em vez de vir pro Brasil... Eu não acho igual os nazistas fazem, né? Os confederados americanos. Vai lá no Rio Grande do Sul, o Igor Karkaroff já tá vivo até hoje.
Rio Grande do Sul, né? O Igor Karkaroff ia falar assim, bah. E o nome dele é ótimo, né? Pra falar nesse sotaque, ia ficar muito bom. Ele ia estar vivo até hoje. Ia ter fundado uma colônia. Será que ele não está vivo e fundou um podcast de Harry Potter? Fica aí. Gato. Mas não é só o Karkaroff que sumiu, né? Não, tem o Florian Fortescue, sorveteiro lá do Beco Diagonal, que desapareceu. E tudo indica que ele foi levado à força. Porém, na série a gente nunca fica sabendo o que aconteceu com ele, porque isso aqui era um foreshadow que a Rowling tinha colocado pro 7º livro. Só que quando ela foi escrever o 7º livro, ela desistiu de usar esse arco do Florian e acabou passando a função dele pro Phineas Nigellus Black, né? Uhum. Inclusive ele é o diretor na época do Hogwarts Legacy. É verdade. Paulo tio do Sirius. demais, muito chato. Depois, né, da série, ela foi comentar no Pottermore sobre isso e revelou isso que eu acabei de falar e um pouco mais sobre a história dele. E uma coisa parecida que aconteceu também foi com a Mafalda, né? Lembra? A prima dos Weasley que Hip Mafalda. foi alterada e transformada na Rita Skeeter. Exatamente. E eu acho interessante ver essas coisas porque, assim, não é uma coisa que, embora a Rowling tenha introduzido esse personagem lá no 3º livro, né, onde o Harry já pega várias informações dele sobre história e tal, a gente já conhece ele um pouco, não é uma mudança que, assim, uma coisa que ela decidiu muito cedo e mudou lá no final, né, é uma coisa que, assim, no 6º livro ainda estava aqui, e no 7º ela resolveu que não funcionava, que ia ficar muito repetitivo, né? Que ela podia ter fazer funcionar de outras formas, mais simples, assim. Ela trocou tanto pelo Phineas quanto pela Grey Lady, como que é em português? A Dama Cinzenta, né? É, a fantasma da Corvinal que tinha informações sobre o diadema, que seria o Florian também que teria. E que aí não ia fazer sentido, tipo assim, eles pegaram essas informações dele e depois confirmarem com a Dama Cinzenta se ela podia simplesmente só colocar a Dama Cinzenta, né? E além do Florian, quem também desapareceu foi o Olivaras, né? O fabricante de varinhas, que sumiu também sem deixar vestígios. E que também é uma preparação aí para uma coisa que a gente vai ver em Relíquias, né? Em Relíquias ele vai ser muito importante e a gente vai entender aqui por que ele sumiu. Ele vai ser uma relíquia do livro. Aqui a gente já tem uma pistazinha de que, de alguma forma, um fabricante de varinhas seria alguém atrás de quem o Voldemort poderia eventualmente ir, né? O Olivaras claramente percebeu, antes do próprio Voldemort, o perigo que ele corria e resolveu fugir, mas eventualmente foi pego. O Olivaras é lacre, né? Ele fugiu antes de... Ele entendeu tudo, o plot do Relíquias da Morte já no começo do Enigma. Ó. Exatamente. Ele é muito sagaz. Muito CSI. Mas também a gente fica sabendo aí que, além dessas pessoas, né, a gente é informado de que mortes e desaparecimentos são noticiados diariamente no Profeta. Então, assim, tem esses conhecidos que a gente vê, mas tem outras várias pessoas que também estão sendo vítimas aí, confirmando, inclusive, o cenário que foi pintado lá no 1º capítulo, né? De mortes suspeitas e tal. Aqui começa mesmo o leitor a ter a ideia da guerra, né? E começa a se normalizar a morte, né? Exatamente. É meio que um início do que a gente vai ver muito na Relíquias, que é o Rony com o radinho dele, que é aquele negócio de, tipo, todo mundo, alguém tá desaparecendo, alguém tá morrendo. Acho que é um pouco de clima, se a gente para pensar, do que como foi o Brasil, né, nos anos 60, durante a ditadura. E que conecta um pouco também com uma cena que a gente vai ver um pouco depois disso, que é o da Molly, né? Sim. Do relógio. Não só conecta com o Brasil, acho que qualquer regime violento, assim, né? Franco também na Espanha, né? Eu acho que a Rowling tá pensando mais aqui no Hitler mesmo, né? Sim, essa sensação de que a qualquer momento, tipo assim, hoje é um desconhecido, amanhã é um conhecido distante e depois de amanhã pode ser você ou alguém da sua família. Os primeiros a serem perseguidos pelo regime nazista foram os comunistas, né? Aqui, eles são o pessoal próximo do Dumbledore, né? Então... se liguem. Tome de The Last of Us Intensifies. Mas a gente falou do Lupin, né? Que ele veio trazer essas informações.
E ele aparece todo deprimido também. Ah, bebê. Igualzinho. Nossa, a o Lupin Tonks tá tava. passando por uma barra, porque, cara, toda essa barra com a Tonks, e além disso, ele tá infiltrado com os lobisomens. Imagina a merda que deve ser. Sim, cara. E... Cara, deve ser... E pra ele, que tem, assim... Agora a gente não viu muito, mas a gente vai ver mais pra frente da questão do pai dele ser caçador, de todo o preconceito com os lobisomens. Imagina viver nessa comunidade. E ainda mais uma comunidade onde tem o Greyback, que é um cara que quer transformar as outras pessoas em lobisomem. E que foi quem transformou ele, né? Também. Enfim, vai ter alguns capítulos em que vai ser falado mais especificamente sobre isso, a gente vai poder discutir mais a fundo, mas é uma posição muitíssimo delicada, assim, né? Em que ele tá se infiltrando entre aqueles que são de alguma forma iguais a ele, mas que ao mesmo tempo são o exato oposto dele, né? E para além disso, ele também sofreu a perda dos Sirius, né? Que, acredite você que eles eram tórridos amantes ou apenas muito amigos, é uma puta perda. Então ele tá aí nessa treta aí com a Tonks querendo ficar com ele tem medo e tal. Ele ainda não superou o ex. Ainda não superou o ex, porra, a luta é foda, né? Mas ainda tem isso, assim, pô, tem muito pouco tempo que o Sirius voltou pra vida dele, e assim, é diferente do Harry, né, porque o Harry não tinha o Sirius, e aí de repente o Sirius aparece e se torna uma figura muito central na vida dele, mas o Lupin não, o Lupin teve o Sirius ao lado dele por muitos anos, né, e aí depois, ele é um traidor. Os mais difíceis da vida dele. E aí depois, não, ele é um traidor, aí ele passa a odiar o Sirius, mas aí o Sirius volta, é inocente, e aí eles meio que, acho que eles estavam meio que num processo de tentar entrar em sincronia de novo, né, de voltar a confiar um no outro e tal, e aí o Sirius morre, acho que de forma parecida com o que o Harry sente, o Lupin também se sente culpado, porque ele tava lá e não conseguiu proteger o Sirius, Basicamente o que a gente discutiu no episódio anterior sobre o sentimento da Tonks, poderia ter protegido ele e tal. Esse, na realidade, é o sentimento muito do Lupin nesse momento. Exatamente. Ele, como um bruxo que já foi até professor de defesa contra as artes das trevas, não foi capaz de salvar eu acho que o melhor amigo. Todo mundo que participou dessa batalha lá se sente um pouco culpado, né? Bom, nessa conversa aí sobre os desaparecimentos e tal, a gente acaba descobrindo também que existem outros fabricantes de varinha, né? Que não é só o Olivaras, que é fabricante ali na região. Enfim, a gente sabia que tinha outros em outros países por causa do quarto livro, mas a gente fica sempre com a sensação de que por só se mencionar o Olivaras, ele é o único ali da região do Reino Unido, né? Mas aí a gente fica sabendo que não, que existem outros, ele só é o mais famoso e mais com uma reputação melhor, assim, né? É o dono do monopólio, né? O cartel. Vamos falar um pouquinho de coisa mais leve? Porque, assim, não é uma alegria pro Harry, é assim, um trabalho, né? Pra falar, vai lá, segura essa peteca que é. O Harry tava lá todo tristão, né? Segura essa goles. O Harry tava lá todo tristão, não sou monitor, que inveja, pipipi, popopó. E simplesmente caiu nele, nas costinhas do menino que tá, vamos lembrar, né? Ele tá quase um ano sem jogar quadribol. Deve estar aí mais de 6 meses sem jogar quadribol. Ele simplesmente vai ser o capitão do time de quadribol. E ainda vai ter os benefícios de ser monitor, né, gente? Que é o que importa. Sim, poder participar do swing lá no banheiro. O banheirão. Imagina a alegria do Harry de receber esse negócio do capitão depois de tudo que ele passou com o Olívio, depois do ano anterior. Imagina a alegria de ter sido nomeado capitão. É verdade. Ele é simplesmente agora o cara mais importante do time. Demorou, porque né? Pelo que a gente vê, né, não existe coach, não tem um técnico, né, no quadribol. Então ele é equivalente ao técnico agora. Sim. Além de ser jogador, né? O que aconteceu com a Angelina? Ela se formou? Não, ela se formou acho que nesse ano, não é? Não, eu acho que a Angelina vai se formar porque eu acho que ela é da turma do Fred e do Jorge. Mas Porque ela tá no time Por que ela não é mais a capitã? Protagonismo, Não, né? então é isso. Eu acho que ela era da turma do Fred e do Jorge. E eles estavam no 7º ano, no quinto livro. Tava. Eu acho que ela jogou nesse livro, não jogou? Já não lembro mais. Não, então, mas ela tava no 7º ano. Aí esse ano ela já não tá mais lá. E nessa parte a gente vê aquilo que a gente já deu uma comentadinha, que é na Molly carregando o relógio pra todo lado, porque ela tá muito noiada, né? Imaginando que o bicho-papão dela possa se tornar realidade. E está cada vez mais perto de se tornar realidade, né?
Porque Sim. o relógio, ele já desistiu de mostrar situações com um pouco mais de nuance. Ele simplesmente colocou todos os bracinhos na perigo mortal. E é isso, assim, tipo, acho que ela vive nesse medo constante e muito em breve uma parte desse medo vai virar real, né? Vai demorar um pouquinho, tá tudo bem, Molly. Tem mais 2 anos aí de sossego. Vai curtindo o filhão, hein? Bom, por falar em filho da Molly, e esse não morre, apesar de nesse livro ele quase morre, né? A Molly sofre um susto aqui no final desse livro. O Guy chega pro Harry falando que, ó, saquei um dinheiro aqui pra você, dá uma bolsa de ouro pra ele e comenta uma medida de segurança muito bizarra que tem sido usada no Gringotts, que é de enfiar um honestímetro. Vocês sabem onde. Gente, muito do nada. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma zoação da Rowling, tipo o negócio dos banheiros, sabe? Mas é engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é só uma zoação, eu não duvidaria nada, sabe? Tipo, Não. Poderia muito bem ser verdade isso. Vale lembrar, né, gente, que aqui, pelo jeito, a segurança do Gringotts é uma merda. Porque simplesmente de uma pessoa consegue sacar pra outra, isso daí tem um negócio muito errado. Mas é porque o Trabalha Gui no trabalha banco, lá, Luiz. né? Mesmo assim, gente, se eu tivesse, por exemplo, uma tia que trabalha num banco, fala, tia, saca pra mim a minha conta. Uai, se você der o cartão Não. pra ela... Não, gente, hoje em dia existe até biometria pra não poder fazer isso. Não, mas nem todo caixa tem biometria, não. Mas no Luiz. Gringotts não tem. Você, porque vive numa capital, acha que todo... Se você chega lá com a chavinha do coisa do Harry, você pode pegar. É assim que, Ah, mas inclusive, que a Molly faz, né, em outros anos. E tanto que o próprio Hagrid, né, deixa lá no cofre É de verdade. Hogwarts É. e tal. Mas eu senti um clima de confisco da poupança aqui lá no Gringotts, né, que o Gui fala... eu tive que pegar pra você, porque se você fosse lá, não ia conseguir, que o pessoal tá louco com a guerra, tirando todo o dinheiro pra fugir. Uhum. É o Collor passando a vassoura dele aí. Eu preciso confessar que no final do governo Bolsonaro teve um momento lá que alguém falou alguma coisa sobre poupança, que tinha acontecido uma coisa no banco. E eu imediatamente tirei o dinheiro que eu tinha, que não era muito, mas tirei imediatamente da minha poupança. Falei, não, vou deixar aqui até virar o ano. Aí quando virou o ano, eu voltei pra poupança. O certo. Vou te falar, fez bem. Nunca se sabe, né? Ainda mais na situação que a gente tava. Aparentemente o Bolsonaro tá mais interessado em joias do que em dinheiro. Ele e o Draco. Ele e A o Draco. fugida de Bolsonaro. Mas sabe quem não tá interessado nesse tipo de coisa, Lari? A Gina. A e Gina. o Harryzinho. O Harry só tá interessado nos mommy issues dele. Eles estão em outras vibes ali. E é muito bonitinho, assim. Eu não sou grande fã desse casal, não tenho nenhum apego específico pelo casal Gina e Harry. Mas é legal ver como que quando a gente vai lendo com atenção ou relendo, né? A gente consegue pegar pequenas cenas que mostram uma construção de uma relação ali entre eles. E que é uma relação muito legal, porque ela não é uma relação baseada no desejo. É uma relação baseada na afinidade, né? A gente tem visto desde o 5º livro a Gina se tornar uma amiga do Harry, né? E aí a partir dali que vai surgir um outro sentimento, assim. E aí tem uma cena bonitinha que a Gina tá zoando a Fleur, fingindo que tá vomitando ali, aí o Harry engasga rindo dela. E aí ele comenta sobre ela ser boa no quadribol. E tem um momento maravilhoso em que um dos gêmeos fala alguma coisa e ela dá uma olhada pra ele com uma cara de senhora Weasley, assim. E claramente foi ali que os mamichos do Harry explodiram. E ele falou, essa mulher que eu vou casar, é com ela que eu quero ter filho. Porque ela é a cara da minha mãe e tem o jeito da minha mãe adotiva. Meu Deus. Freud explica demais. E assim, logo após que a gente saiu, né, da casa dos Weasley, a gente tem aquela comitivazinha pra levar o Harry. Que, by the way, eu achei meio ok por eles fazerem isso pro Harry. Segurança nacional, né? Um menino ser segurança nacional. O Scringer tá querendo chupar as bolas dele porque ele quer usar ele, né? Pois Talvez seja por isso. Sim. E a gente vai diretamente pro Caldeirão Furado, que pela primeira vez em todos esses livros, a gente já teve, por exemplo, no 3º livro, onde a gente passa muito tempo no Caldeirão Furado, é a primeira vez que a gente vê o lugar vazio. E não só isso, porque piora. Porque a gente, quando entra no beco diagonal, vê, assim, as pessoas todas andando em grupos, com medo e com, assim, pressa pra resolver tudo logo, pra meter logo o pé. Olha a situação máscara. de pavor
de é mágica. a pandemia isso aí, a primeira semana. É verdade. A galera, todo mundo andando rapidinho, resolvendo os negócios correndo, sem parar pra conversar com os outros. Uhum. Tá vendo? Faltou o delivery, né? Você vê que era anos 90, não tem como, né? Mas faltava um Porra, é delivery nessa bruxo, época. porra. Lógico que tinha jeito. Só faltou alguém que falasse. Faz o pedido pro Podflu. Mas isso é ideia de trouxa. Trouxa que tem esse tipo de preguiça. Não, mas, pô, devia ter uma coisa, né? Tecnologia mágica eles têm. Faz o pedido por Podflu ou por carta mesmo. Nossa, gente, o Podflu é muito perfeito pra isso. Muito. Você compra e já recebe na hora. Uhum. E Não aí, precisa nem de coruja, né? E aí, tipo assim, se a sua lareira for do lado da pia, você já desinfeta as coisas ali. Tá ótimo. Joga um arco 70. Não, Lava o fogo alface desinfeta. Ô, Lari, o fogo desinfeta. Mas será que Não, o fogo não faz efeito. Senão ia queimar tudo. Capinha do celular do AliExpress. Mas, falando de mercadorias estranhas e negócios obscuros, tem uma galera que foi lá no Beco Diagonal se aproveitar, né, desse momento e abriu umas lojinhas sem CNPJ, sem nada, né? Uhum. Botou uma barraquinha lá. Foi na cena 25 de março. E eles estão vendendo amuleto, vendendo umas coisas estranhas. Simplesmente uruguaiana. A uruguaiana. O Arthur, que é o nosso Foucault, querendo punir todo mundo. Viciado em vigiar e punir. Arthur Weasley. Mas a Molly fala, Arthur, deixa quieto, você vai aprender, a gente vai perder muito tempo aqui. Hoje deixa não. Aí. Simplesmente viciado em fazer a lei. Exatamente. E é engraçado porque fala que o vendedor oferece um amuleto pra Gina, né? Falando tipo assim, pra proteger esse pescocinho lindo. Ai, que nojo. E aí fala que ele deu um sorriso lascivo. É uma cena bem desagradável, assim, né? Tipo, que acho que mostra também um pouco como que a Gina já tá se tornando uma pessoa que chama atenção, né, também. Nojento. Muito nojento. E a gente é relembrado nesse capítulo também, nesse momento aí que eles estão fazendo as compras, né, e vai para um lugar, vai para o outro e tal. A narrativa reforça mais uma vez que o Harry e o Ron não vão estudar poções esse ano. E eles estão batendo tanto nessa tecla que é para fazer sentido o momento, daqui a 2, 3 capítulos, em que as coisas mudam, eles vão estudar poções sim, porra, não tem livro, vou pegar esse livro usado aqui. E aí, sabe quando você... Vou contar uma história real agora. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Quando eu estava na faculdade, um amigo meu entrou na estante virtual. E assim, na época a estante virtual estava começando a fazer sucesso, assim, sabe? Não era tão profissional como é hoje. Que é um site de sebo, né? De vender livro usado. É um sebo online, assim. E aí ele comprou um livro do Chico Buarque, que agora eu não vou lembrar qual que era, se era o Budapeste, se era o Estorvo, acho que era o Estorvo. Ele comprou um livro do Chico Buarque e, tipo assim, ele pagou, sei lá, R$5. E aí quando ele abriu o livro tinha autógrafo do Chico Buarque. E ele falou, eu não acredito, deve ser fake. Meu Deus. E aí ele foi na internet, comparou e realmente o negócio era feito a caneta e era exatamente o autógrafo do Chico Buarque. Então, assim, ou é um autógrafo fake, muito bem feito, ou de fato é um livro autografado. E aí é a mesma coisa que o Harry vai passar, né? Tipo, pega um livro de segunda mão ali só pra usar na faculdade, e quando ele abre tem uma mina de ouro. O autógrafo do Snape. O autógrafo do Snape, que é muito melhor do que o autógrafo do Chico Buarque, convenhamos. Claro. Nossa, você me deixa muito chocado com essa história. Vou começar a comprar livros só em sebo agora. Mas isso é muito legal, assim, porque os livros de sebo, além de você poder achar essas coisas assim, né, esse nível de coisa, você também pode achar uns livros com dedicatórias, tipo, muito legais, assim, eu acho super interessante. Eu comprei uma vez um livro num sebo que veio com anotações de alguém que provavelmente estava estudando inglês. É interessante. Isso é muito massa. Ver, tipo, as palavras que a pessoa achou necessário marcar. Uhum. Interessante. A gente vai falar, acho que agora, da parte mais interessante desse capítulo, que é conhecer a loja das genialidades Weasley. Finalmente, né? Simplesmente os maiorais, né? Os únicos que estão trazendo um pouco de alegria pro Beco Diagonal. O Beco Diagonal, basicamente, agora a gente só vê cartazes do Ministério, tudo aquele negócio de tristeza, de perigo, cuidado. E com isso, os irmãos, os gêmeos, né? Weasley simplesmente botaram cartazes zoando mesmo os comensais. É maravilhoso. Simplesmente. Isso. É muito legal, assim, tipo, a forma como eles escolhem bater de frente com essa ameaça, né? Eles não só estão produzindo itens que de fato são, na prática, usados para combater os comensais, como a gente vai comentar daqui a pouco,
mas eles também estão fazendo um combate ali que tem a ver com o moral, né? Tipo, a gente não pode se deixar abater, a gente precisa, né, lembrar que para além da guerra tem outras coisas, né? A gente não pode simplesmente desistir e tal. E aí não só existe esse tom debochado, mas é muito legal também ver o contraste entre o Beco Diagonal, que tá vazio, tá deserto, e as pessoas estão, tipo, na correria e só passa, não conversa com ninguém. E você entra na loja, parece que você tá em um outro universo. A loja tá lotada, eles nem conseguem andar direito, não conseguem ver as coisas direito. E todo mundo comprando, todo mundo rindo, todo mundo interessado. Parece um universo paralelo, né? No meio desse caos da guerra. Que eu acho que é a intenção deles, né? Ajudar o pessoal a passar psicologicamente bem por esse momento. É impressionante também como eles tentam levar essa alegria ao povo e o sucesso absurdo. Que querendo ou não, gente, as brincadeiras dos Weasley, dos gêmeos, são um pouquinho sem noção, convenhamos, né? E aí, eles conseguiriam ter o sucesso que eles estão tendo, e eles estão tendo não só sucesso com as pessoas, como eles também estão vendendo coisas pro ministério. Sim, isso é muito massa. Eu acho que o que é mais legal é que, assim, a gente viu o surgimento, né, desses itens deles. E que, de início, eles pareciam coisas muito bobas e muito sem noção mesmo, assim. Até que a gente começa a ver a efetividade deles para outras coisas no quinto livro, né? Que os alunos começam a usar contra a Umbridge. E aqui a gente vê que muitos deles têm esses itens idiotas lá e tal, que tipo, só de zoação mesmo. Mas tem alguns que são, de fato, úteis, né? Como esses aí que o Ministério tá comprando. É a mesma coisa que a gente tava falando antes, né? Até os objetos de brincadeira, de zoeira, de inúteis, tem uma função, né? Que é a moral mesmo também, né? Você não vive só de se proteger e de estudar e não sei o que. Eu acho que esse é um pouco do tom da conversa do arco dos gêmeos, né? Eles começaram com essas brincadeiras num contexto em que pra narrativa não fazia muito sentido, até que fez quando os alunos começaram a usar como instrumentos de resistência, né? E aí aqui isso se eleva ainda mais porque coisas que começaram como brincadeira foram transformadas numa linha mais séria, né, da loja de proteção. Que é muito interessante, né? Que acho que dá uns tapas na cara da senhora Weasley, que antes não acreditava. Tem um momento lá que eles falam sobre que a gente vê um item, né, que eles vendem, que é o feitiço pra devanear. E que a Hermione fica fascinada. Simplesmente, né? Hermione Legalize. Hermione Legalize, confirmado. Hermione pegava os produtos, negócio de... Eu esqueci o nome daquele negócio... Daquelas anestesias, sei lá, de dentista, que te deixa chapadão. Faz todo sentido que os pais dela são dentistas. Verdade. Exatamente, é por isso que eu pensei nisso, né? Simplesmente descobrir os segredos da Hermione. É por isso que ela gosta tanto das férias. Porque ela vai para... Quando ela sai ela fica numa pressão. Quando ela sai do colégio, ela fica chapadona. Quando ela volta, ela tá tranquila. 30 dias chapada de analgésico. Não façam isso, ouvinte. Mas é muito legal esse feitiço, porque, tipo assim, você usa, né? Não explica exatamente como você usa, se é um feitiço, você toma alguma coisa. Mas você fica 30 minutos parado, viajando nas coisas. Não sei dizer se existe uma analogia com alguma coisa da vida real, tá? Não tenho nenhuma experiência pra nunca usei drogas. Relatar. Diga não às drogas, sou geração Eliana. Diga não às drogas. Mas é interessante, é curioso. E a gente vai ver um desses negócios que eles criaram em uso em relíquias quando eles vão invadir o ministério, né? Não. A gente vai ver 2 desses itens em relíquias. Na verdade, a gente já vê nesse livro, né? O pó escurecedor instantâneo, ele é usado lá em combinação com a mão da glória que a gente viu agora. Quando o Draco leva os comensais pra dentro de Hogwarts, ele escurece os corredores com esse pó e usa a mão da glória pra iluminar o caminho. Um deles já aparece aqui e o detonador chamariz é usado lá em relíquias pra invadir o ministério, exatamente. O escritório da Umbridge, né? Isso. E o Harry aqui, como o padrinho, o investidor, como que é que chama? Angel, né? Investidor anjo. O investidor anjo tem acesso a tudo que ele quiser de graça, mesmo ele não precisando, né? É aquela coisa. O burguês, ele ganha tudo. O influencer ganha tudo, mesmo sem precisar de nada. E o povo que precisa das coisas se fudendo. Em compensação pro irmão deles, que não tem um puto no bolso, eles cobram
Apenas um Nuke é menos. Exatamente. Tóxicos. Então, o que deveria acontecer? Se o Harry e o Rony tivessem uma relação mais cúmplice, o Rony podia falar, ó, Harry, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Harry lá pegava e pronto. É verdade. Mas o Harry, como bom burguês safado, jamais vai ajudar a classe trabalhadora. Harry cancelado. Cancelled. Ridículo. E tem um momento ali, curioso também, que eles estão olhando as coisas e tal, e aí eles falam sobre as poções do amor, né? E a Gina tá ali olhando, funciona mesmo, não sei o quê. E aí o Fred entrega pra gente uma sessão incrível de slut shaming, né? Ele fala, poção do amor você não precisa, né? Você não tá pegando 5 caras aí, não sei o quê. Aí ela desconversa. Aí ele fala, mas você não tá saindo com o Dino? Aí ela, sim, mas até onde eu sei ele é só uma pessoa. Maravilhosa. E o Dino, nosso ícone bi, né? Pois estava com o Simas. E talvez, que dirá, arriscaria um ícone não mono. Porque não temos nenhuma confirmação de que ele não está ainda com o Simas. Então talvez ele seja em 2 relacionamentos. Nosso ícone bi e não mono. Perfeito. Talvez seja um threesome, né? Que a Gina pode também estar saindo com o Simas. Talvez. Embora que eu acho que o Simas é gay, amigo. Também. Mas tudo bem. Mas a Gina tem todo o direito de dar pra quem ela quiser, porque aqui ela está falando sobre poção do amor e não poção da pegação. Exatamente. Então, ela quer se apaixonar, mas ela quer continuar pegando 5 caras e não tem nenhum problema. É isso. Lacrou, Gina. Eu acho que a Gina não quer se apaixonar, ela já é apaixonada. E Vai dizer que todo mundo não queria viver no carnaval. Eu queria demais. A Gina vive. Mas ela vai, muito em breve, viver um romance, né? Então tá chegando, Gina, tá tranquilo. Aproveita que a partir de agora vai virar mãe, vai largar a carreira. Vive a putaria. Antes que a J.K. Rowling te pegue pra fazer um casal. Antes que ela te jogue na heteronormatividade. Mas ela também comenta que ela não está mais saindo com o Miguel Corner. O que a gente vai entender nesse livro que é muito compreensível, porque ele é um bosta, ele é muito insuportável. Não acredito nem que ela pegou ele uma vez. Gente, quem nunca passou por aquela pessoa insuportável? Não, é verdade. Chata. Acontece, ela é jovem, né? Pelo menos ela teve rapidinho o discernimento de entender que ele não valia o tempo dela e foi pra outras... investir em outros espaços. E mesmo assim ela não melhorou tanto, né? Porque no fim ela terminou com o Harry. É bem melhor, mas também... tinha outras pessoas ali mais interessantes pra ela, né? Mas ela gosta dele, vamos dar um desconto aí pro romance, pro amor. Que lindo. Bom, esse é um capítulo que ele é um capítulo bem curtinho, mas ele tem muitas informações, mas são muitas coisas pequenininhas, assim, né? Vocês têm alguma coisa mais que vocês querem comentar sobre o capítulo, gente? Não, muito senhora. Bom, parabéns. Não, senhora? Então tá bom. Além dos links das nossas redes sociais, aqui na descrição do episódio, a gente vai deixar o link pra teoria do Draco ser o lobisomem. Então, se vocês quiserem ir lá conferir, é tudo em inglês, mas acredito também que uma Google Translate ali vai dar pra... Gente, joga no Reddit, o que você acha? Eu sou velha, eu não tô familiarizada com essas ferramentas Gen Z. Desculpa, mas sabe quem me apresentou o Reddit? É a Fabrício. Não, tô falando do Reddit. Não, chat GPT. Reddit é coisa de velho. Inclusive eu frequento. Então agora que a gente terminou a nossa discussão, eu sei que a gente terminou a discussão num tom mais ameno e tal, mas a gente pode voltar a reunir umas emoções ali de quando a gente tava falando do Draco, pra gente lançar o nosso Avada Kedavra. Que é esse momento em que a gente vai dizer qual foi a parte do capítulo que a gente menos gostou, seja por qual motivo for. Luiz, qual é o seu Avada nesse capítulo? Sabe como? O meu Avada vai parecer meio bobo, mas eu fiquei muito triste e chateado por levarem simplesmente o melhor sorveteiro de Hogwarts que deu sorvetinho de graça pras crianças. Eu apoio. Gente, eu achei... Ele dá sorvete de graça pro burguês do Harry Potter. Isso é verdade. Porém, ainda que vendendo, ele é um sorveteiro, gente. E sorvete é uma coisa muito séria. Você não pode mexer com o sorveteiro. Ainda mais o sorveteiro que me apresentou... Eu esqueci o nome da briga que a gente teve sobre sorvete e aquele outro negócio que parece sorvete. Frozen Yogurt? Como é que... Não. Massa. Caraca. Que massa. Sorbet. Isso. Que foi uma grande pedra no caminho da Lia, né? Lá no primeiro livro.
E você, Igor, qual é o seu Avada? Eu já sei qual é o seu Avada e por isso que eu deixei você pra falar agora, porque eu sei que eu vou fazer coro com ele. Eu vou dar o Avada pro Draco Malfoy, porque eu achei ridículo. Assim, ele é ridículo, né? É um bostinha. Mas eu achei ridículo ele falando... A primeira coisa que ele fala lá na loja, que é: ah, mãe, já sei por que a senhora tá com o nariz empinado. É porque tem uma fedorenta sangue ruim aqui. Gente... Cada coisa que as fascistinhas falam, né, assim, em público. Ele não consegue abrir a boca sem falar merda. É por isso que a mãe dele tá sempre com cara de que tem bosta debaixo do nariz. Pelo amor de Deus, gente, achei muito pesado do nada, muito de graça. Eu vou fazer coro com você. Todo mundo sabe da minha regra moral, que é sempre que o Draco tá no capítulo, ele vai levar a Avada. Nesse ele dá motivos suficiente. E muito em breve a gente vai começar a ter pena dele, então vamos aproveitar enquanto pode. Mas agora vamos respirar fundo, acender aquele incenso e limpar as energias pra gente lançar um Expecto Patronum. A gente vai então selecionar qual foi o momento do capítulo mais gostosinho, mais feliz, ou que a gente acha mais interessante. Enfim, um momento positivo. Igor, qual é o seu Expecto Patronum? Meu Expecto Patronum vai para o planejamento da J.K. Rowling, que apesar de ter uma lombada aí, né, que é o Florian, que ela abandonou depois, tem muitas coisas interessantes nesse capítulo que se ligam tanto à Câmara Secreta, quanto vai se ligar ao final do livro. E eu acho muito interessante ficar achando essas coisinhas, assim. É meio que a mesma coisa que aconteceu com o Camafeu lá em Ordem, só que aqui são com várias coisas, né, lá do Bargaining Burks. Muito legal. E você, Luiz, qual é o seu patrono? A gente reclamou disso ainda agora, mas eu acho tão bonitinho, assim, e legal o carinho que os gêmeos eles dão pro Harry e o reconhecimento, tipo, obrigado por nos ajudar. Luiz a gente tá sabe que o mandando Harry tem patrono pra dinheiro. burguesia, é isso mesmo. Não, mas olha, se você para pensar, o dinheiro que ele ganhou e deu pros gêmeos investirem foi dinheiro que ele ganhou no torneio Mas se ele não fosse herdeiro, ele não ia dar, né? né? Um dinheiro que ele mereceu, é isso que tá dizendo. Não, ele tá não é ali dinheiro porque que ele mereceu, mas assim... Ele poderia ter ficado com o dinheiro? Poderia ter ficado com o dinheiro. Mas ele decidiu ajudar os irmãos, já que ninguém mais acreditava neles. E só deles reconhecerem e terem um carinho por isso é legal. Não, é brincadeira. Mas A gente chega no livro com o Harry sem ter ninguém amando ele. E chega a um ponto onde tem pessoas tão gratas assim pela existência dele. O dinheiro compra tudo, né? Mas assim... é legal que o Harry, ele dá esse dinheiro pra meio que se livrar daquilo ali, né? Acho que ele não dá nem exatamente acreditando muito nos Weasley, tipo, não é uma coisa assim, eu vou investir neles e tal, porque eles merecem. Eu acho que é. Não, acho que tem também, mas ele tá muito, tipo assim, eu não quero isso, assim, aí acho que ele não pensa muito sobre o que fazer, e aí ele vê aquela chance ali de, tipo, dar o dinheiro pra alguém que vai usar bem e tal, e ele acaba, de certa forma, investindo numa parada que vai ser muito positiva, né? Nesse momento da guerra, assim, sem pensar nisso inicialmente. Só que é curioso porque quando ele dá o dinheiro, ele fala, né? Tipo, a gente vai precisar de umas boas risadas. Uma coisa assim. E é exatamente isso que os gêmeos fazem, né? Eles investem do jeito certo mesmo. O Harry não tava errado. É meio... Ele tá ajudando meio subliminarmente os Weasley, né? A família inteira, porque eu imagino que o Fred e o George estão pagando uma conta de água, pelo menos. Ah, né? Por favor, né? É o mínimo, né? Um plano de saúde. Se bem que o Gui, com certeza, o Gui não paga nada e, porra, ele simplesmente trabalha em banco. Como você sabe que ele não paga? Se ele pagasse, ele estaria morando lá e não correndo pelo mas mundo. ele ajuda. Espero que ele ajude, né? Pelo menos agora que ele tá ficando por ali. Ajuda nada, vai até casar. Enfiou a noiva lá. É verdade. Vamos mais uma boca pra alimentar. Gente, o meu patrono... acho que não tem nada muito, assim, que me deixa muito pá e tal. Eu acho que uma coisa que eu gosto desse capítulo é essa cena da Gina, que ela meio que começa a, tipo, aparecer mais e mostrar mais a relação dela com o Harry ali. E, um pouco dessa liberdade, assim, que ela mostra ter, sem nenhum problema, assim, em lidar com essa liberdade sexual dela, assim, tipo, de viver as paradas e, tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho muito massa isso, apesar do slut-shaming dos gêmeos ali. Vai lembrar, né? Isso anos 90. Não, então, mas é que a gente fala tanto sobre as coisas que estão de mal, que ficaram ruins, né? Porque o livro é feito há muito tempo.
Mas isso aí é uma coisa que a Rowling tava bem à frente do seu tempo, né? Sim, envelheceu muito bem, né? Esse livro é de quê? De 2004? 2005. 2005 eu acho que isso ainda não era algo... Não era uma discussão, assim, tipo, pelo menos não pro grande público, assim. Tanto que eu lembro que o meu canal começou por causa disso. Porque uma vez eu tava numa discussão sobre bandas de Wizard Rock, e aí tinha uma banda de Wizard Rock, que eu não lembro qual que era exatamente agora, mas que tinha uma música que se chamava Ginny Gets Around. É tipo assim, a Gina é rodada, né? E eu fiquei muito puta de descobrir isso, assim, sabe? Porque, tipo, a construção da personagem é justamente pra quebrar essa ideia de que, tipo, da mulher rodada, essas coisas assim. E alguém vai lá e fala, vou fazer uma música que se chama Gina Rodada. De fato, era uma discussão que não era, pelo menos não pro grande público, assim, né? Era uma coisa bem restrita a pessoas mais envolvidas ali com o feminismo e tal. E isso só foi se popularizar mesmo e se tornar uma coisa mais recorrente ali a partir de 2010, 2012, uma coisa assim. E tem várias coisas que a Rowling usa a Gina pra dar uma progressizada, assim, na conversa, né? Sim. Tipo, quando a Molly reclama do cabelo comprido do Gui, ou do Carlinhos, algum dos dois. E aí a Gina fala, deixa ele, para de ser véia. Ela é maravilhosa. As pessoas falam, a Hermione hoje em dia discordaria da J.K. Rowling. Eu não acho que não, acho que a Hermione concordaria, quem discordaria seria a Gina. Nossa, a Gina com certeza, a Gina ia bater de frente pra caralho. Mas agora que a gente já ameaçou uns vendedores, comprou uns alucinógenos da hora e ficou sabendo do terror que tá acontecendo no mundo enquanto a gente tá aqui usando drogas, a gente pode seguir pro próximo capítulo pra se sentir um pouco importante entrando no Clube do Slug. Galera. Que legal. Tchau, gente. Tchau.